Bem-vindos ao DG, o primeiro maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube, agora o mais tecnológico, através da ferramenta que você pode apoiar o canal Super Pix em detonandowiki.com.br/superpix. Vamos falar hoje, é claro, tem que falar de Gears of War E-Day. Ontem a galera que estava com a gente na retransmissão aí do showcase da Xbox pôde conferir. O que de longe, já posso afirmar aqui, sem sombra de dúvidas nenhuma, independente se o jogo entregue e as pessoas gostarem ou não gostarem, ou o que vai acontecer com Gears of War E-Day. Ele é o case mais tecnológico da Xbox na atual geração, sem sombra de dúvidas nenhuma. E até se você for citar aí, por exemplo, sei lá, Hellblade, enfim, inclua a movimentação de Gears na Unreal Engine 5. E aí a gente tá falando de outras pegadas e tudo mais. E a gente vai conversar sobre isso porque aqui tem um ponto super importante. O jogo em si é um soft reboot, né? Ou seja, ele não é um reboot da franquia, mas é a inclusão de um prólogo, ou seja, acontecimentos anteriores, que traz uma fidelidade da originalidade da franquia original. É muita palavra original em um vídeo só. Enfim, só que aqui a gente pode afirmar categoricamente que a The Coalition colocou um reboot técnico do zero. Isso mesmo, é um reboot técnico do zero. Não apenas uma migração para uma versão nova da Unreal, que agora utiliza o motor gráfico Unreal Engine 5, mas o jogo, como no próprio direct dos desenvolvedores, ele foi explicado como era um HD em branco. Ou seja, nós temos aí mais de 300 camadas no rosto de Marcus Fênix que foram refeitas. Nós temos toda uma situação ambiental que foi feita do zero. Tudo que foi mantido do jogo original, dos 3 primeiros do 360 e depois dos outros das gerações Xbox, é basicamente a referência espiritual e o concept art da atmosfera do mundo de Gears. Tecnicamente, é um jogo feito do zero. E isso, no que foi apresentado, mostrou níveis muito exponenciais. E a meta da The Coalition em 4K 60. Será que o console ou teu PC aguenta? O primeiro ponto aqui, eu acho que é super importante a gente falar, é reforçar essa parada aí. A The Coalition é um estúdio que se derivou-se de Gears a partir de funcionários da Epic. Ou seja, e sempre se manteve no motor gráfico Unreal. As melhores apresentações de Unreal 3, 4 foram da The Coalition no sentido de ir além daquilo que todos estavam fazendo. E foi basicamente o que ela mostrou ontem, utilizando o motor Unreal Engine 5. Foi mostrado ali capacidades imensas. Quando eu estava assistindo o trailer, eu consegui observar o Battlefield lá no topo do prédio. E ele se mantém quase que na mesma regularidade do que eu estava vendo na simulação de metros da minha frente. Então você vai ver muita coisa ao mesmo tempo. É claro, é óbvio, é lógico que isso é tecnologia de micropolígono, que também é muito famosa e conhecida dentro da Unreal Engine 5 como Nanite, né? O próprio número de assets é mostrado nas recomendações, especificações da Steam. 180 GB, tem muito ativo gráfico, tem muito polígono na tela. E sim, parece que a The Coalition utilizou o Nanite com maestria. Nada parece borrado, nada parece assim deformado. Tudo tem uma apresentação com muita qualidade. O nível de texturas não se prendam só a eles, mas envelopado dentro de polígonos de alta densidade e capacidade, junto com a capacidade de micropolígonos de Nanite, de transportar isso a cada passo que você dá, traz essas visualizações que vocês estão vendo no trailer aí, que corroboram com um sistema de iluminação baseado em Lumen com Ray Tracing global, segundo informações aí da própria The Coalition dentro desse sistema. E é claro, como a gente pode observar pelo sombreamento também, devemos ter e esperar alguma coisa aí de sombreamento por Ray Tracing ou algo parecido. A questão do PBR é incrivelmente impressionante também.
Como você pode observar nessa cena interna que está dentro aí de um mercado, logo quando o Marcus Fênix passa por essa estrutura que está com uma lona, ela brilha como um plástico que está ali. Esse é só um micro exemplo de tudo que você vê na tela. Os personagens bem dimensionados e disponibilizados junto com um material PBR extremamente agressivo, um nível de textura extremamente alto, milhões e milhões de polígonos para trazer essa estrutura de cidade devastada, destruída, em micro detalhes aos seus olhos e, é claro, sobre o efeito de um sistema de iluminação extremamente potente. O mais impressionante de tudo isso é que a gente está acostumado a ver esse tipo de esplendor visual em jogos mais parados ou em cenas mais paradas. Mas a Decolletion mostrou de cenas extremamente ricas e detalhadas dentro do core tecnológico da Unreal Engine 5, junto com uma movimentação extremamente fluida, um combate intenso também. Falando em movimentação, aqui é um ponto importante, que é aqui eu acho que é a grande mudança. E o problema maior, ou seja, a ambição maior da Decolletion, e é um ponto de atenção para todo mundo olhar. Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Porque trazer um jogo para um motor novo, com tecnologias extremamente avançadas, não quer só dizer que o visual vai ficar bom. Quer dizer que existe uma reconstrução mecânica e física desse jogo. E isso é super importante em Gears. Todo mundo sabe a densidade do peso de Gears para jogar, os personagens, a locomoção. E ainda se tratando de um soft reboot prólogo, trazendo e mantendo, querendo manter uma originalidade baseado com a franquia primária de Gears, a gente tem aí um desafio enorme. Por quê? Porque aqui houve não só uma reconstrução, mas também uma inovação. Segundo a Decolletion, a movimentação está muito mais fluida e aumenta o espaço vertical do jogo. Aliás, traz um espaço vertical para Gears of War, que é quase inexistente, né? No máximo, o Marcus Fênix subiu um murrinho, né? Ela também trouxe tipos de coberturas diferentes. Ela trouxe a cobertura baixa, que ele fica ali mais agachado. Ela também colocou o passar por baixo, que mostra passando por baixo de caminhões. A gente também tem o contornar esquinas, deslizando. Ela trouxe uma modificação de movimentação para trazer uma sensação de mais fluidez no jogo. E aqui a gente não pode bater o martelo só olhando um trailer, né, que foi colocado. A gente tem que jogar para saber se essa junção dessa leveza de movimentação junto com o peso estrutural mecânico de Gears, que isso é uma parada de movimento barra peso físico, foi bem colocado pela Decolletion. E provavelmente aqui a minha aposta é que o foi vendo todo o zelo que foi feito com o resto do jogo. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Então, essas novidades eu acredito que serão positivas, mas o player só vai conseguir verificar esse espaço mecânico de reconstruído de Gears dentro da Unreal Engine 5 na hora que colocar a mão no controle. O ponto legal aqui é a inteligência de usar tecnologia, capacidade de visualização muito mais agressiva e bonita para os olhos, mas também aumentar a densidade com isso para a jogabilidade do player. Gears é um jogo linear, não é um jogo de mundo aberto. E esse novo Gears não será um jogo de mundo aberto. No entanto, a Decolletion aponta que as arenas, ou seja, os ambientes da cidade que foram preparados para recepcionar as batalhas brutais de Gears of War e Day, serão mais amplos. E aqui um ponto até legal e importante, mesmo mantendo em alguns locais, como eles disseram, uma linearidade mais fechada, os pontos mais abertos no modo cooperativo em até 4 players poderão ser acessados em pontos diferentes numa estratégia de players dentro da campanha, o que se torna extremamente mais interessante a jogabilidade. Ou seja, Gears continua linear, ele é um jogo baseado em linearidade, cutscenes e arenas, só que as arenas tomaram proporções maiores e arenas muito bem construídas e enriquecidas. Esse é o ponto estratégico inteligente que a Decolletion utiliza no Unreal Engine 5, que é aquela ideia lá inicial que ninguém conseguiu utilizar até agora de mundos bonitos, deformados, realistas, mas amplos.
Ou seja, não espere uma ceninha fechada ali e outra aqui. Vai ter bastante combate em arenas mais densas. Um ponto importante, até junto com a mecânica lá que eu falei, que é um ponto de impacto, porque a reconstrução mecânica pode afetar a jogabilidade e agradar ou não nos players, mas também a parte da velocidade e gore que eles querem trazer com combates mais agressivos. O sistema de destruição foi mostrado com bastante esplendor ali, a destruição de vitrais, a destruição de granadas, a destruição de paredes. Ele parece funcionar muito bem. E uma coisa interessante é basicamente o trabalho de otimização perante a isso. Está trabalhando com assets extremamente com densidade de polígono, texturas de alto nível, nem night, Ray Tracing e ainda assim consegue fazer uma movimentação destrutiva. Outra sacada muito legal foi a renderização procedural ambiental. A gente pode tratar aqui que a renderização procedural foi estabelecida dentro da cidade. Ou seja, para mostrar a destruição, para mostrar o abandono, para mostrar o lixo. De vez o desenvolvedor ficar planejando cada ponto onde cada asset vai ficar, um conjunto de assets pré-renderizados são inseridos na cena conforme o usuário anda. Isso traz uma naturalidade e isso traz também uma dimensão do player, para não ficar repetindo coisas a todo lugar, não ficar teleguiado, scriptado, apenas no que o desenvolvedor pensou, né? Então, isso parece também ser uma proposta boa. Agora, por fim, tudo isso, a gente está falando de Unreal Engine 5, que não teve aí um bom dimensionamento de performance durante todos esses anos da nova geração. A gente está falando de Nanite usado no talo, a gente está falando de arenas mais amplas, a gente está falando de um depth of field ridículo, que tá quase na sua cara, quase não tem distância o jogo, você consegue observar tudo por causa do uso extensivo de Nanite. A gente está falando de iluminação global com o Ray Tracing, a gente está falando de Ray Tracing, de sombreamento, a gente está falando de sistema de destruição de micropolígonos, a gente também está falando de renderização procedural só para mostrar lixo no chão. Tudo isso vai funcionar em 4K 60, que é a meta da The Coalition. É a pergunta que vale $1 milhão. Aqui eu posso falar, eu não posso falar pela The Coalition. Logo no início da Unreal Engine 5, nós testamos, nós fizemos vídeos. Eu utilizei com processadores ridículos a tecnologia, codificando, não só arrastando coisas, codificando. Sim, é totalmente possível acertar essa meta da The Coalition. E é claro, não vai ser um 4K nativo, tudo é reconstrução. No console a gente deve esperar o modo fidelidade 30, performance 60, multiplayer 120. Esse é o arroz e feijão. No PC não é mil maravilhas, você não vai poder rodar com uma placa de 2, 3 gerações atrás. Afinal de contas, você está falando de um jogo de última geração em 2026. Mas se você observar as specs de Gears junto com as specs de Tomb Raider, do novo Tomb Raider, você vai verificar que a placa recomendada é menor do que a placa da própria Tomb Raider. E se você olhar no tanto de assets e ativos do SSD, Gears é quase o dobro de assets de Tomb Raider. Ou seja, a gente tem uma densidade de polígonos, texturas e materiais ativos e de renderização muito mais densos e intensos, consumindo menos GPU, o que mostra provavelmente um bom trabalho de otimização. Eu acredito que Gears será um bom exemplo técnico de qualidade de visualização e performance. Coloco minha mão no fogo? Jamais. Nós estamos na atual geração, onde tudo que era verdade vira mentira em um segundo. Se você gostou dessa análise, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, apoia a gente no detonandogeek.com.br/superpix e você já recebe uma análise na hora ali. Super legal. Você apoia a gente já tira sua dúvida na hora. Olha que legal. A nossa aí ajudando você e você ajudando a gente. Eu sou o Goticose, fui. Tchau. Acabou.